Olá, solucionador! Olá, solucionadora! Esse canal é sobre vendas, eu me chamo Isabel Brito e sou uma solucionadora de problemas. Para o vídeo de hoje, eu estou trazendo algumas soluções para te ajudar se você estiver passando por dificuldades em entender e resolver as novas objeções que surgiram após a quarentena e com toda essa confusão de crise e os desafios que estão vindo com ela. Então, se você gosta desse tema e está passando por essas dificuldades e precisa resolver urgentemente, fica comigo do início ao fim do vídeo, dá já o seu like aí, compartilha o vídeo e vamos aumentar a relevância para que cheguem mais pessoas esse conteúdo. Para começar o vídeo de hoje, eu quero fazer algumas reflexões para que antes você entenda o que é uma objeção, por que ela existe dentro de um processo de vendas e aí sim oferecer uma solução de como você pode resolver isso. A primeira coisa que a gente precisa observar é que, além das objeções comuns que já existiam no nosso processo de vendas, o que não é uma coisa ruim, você já vai entender o que isso significa, estão surgindo aí as objeções que vieram com o período de quarentena. A segunda coisa é que as pessoas ficaram com mais medo de investir o seu dinheiro em alguma coisa, se elas realmente não entenderem o valor disso para a vida delas e se isso vai resolver algum problema que elas têm nesse momento. Essas são as duas coisas que a gente precisa observar num primeiro momento, porque também ocorre a incerteza de não saber como é que nós vamos ficar depois que isso tudo passar. Eu acredito particularmente, é uma opinião minha, que as coisas não vão voltar ao normal. Por que eu penso assim? Porque coisas que, segundo pesquisas, coisas que aconteceriam daqui 10, 20 anos já estão começando a ser implantadas e implementadas agora, devido a toda essa situação. Então, se as coisas estão mudando tão rapidamente, nós também, enquanto solucionadores, você que está aí do outro lado da tela, precisamos também encontrar novas formas de lidar com as objeções. Lembrando que, segundo Tom Hopkins, maior escritor aí de livros sobre o tema, que escreveu Quando Compradores Dizem Não, ele diz que quando há uma objeção é porque há interesse de compra. Então a objeção não é uma rejeição. Muitas pessoas acreditam que sim. Se você acredita que a objeção é uma rejeição, já pode apagar esse conceito aí da sua vida. Porque quando tem uma objeção no processo de vendas, isso quer dizer apenas que o seu cliente ou não percebeu o valor do seu produto para a vida dele e se esse produto ou serviço vai resolver uma necessidade dele, principalmente nesse momento agora, em que eles realmente estão controlando a grana com medo e por causa do não saber o que vai acontecer. E também ele pode ser que ele não tenha entendido ou não tenha percebido o diferencial do seu produto em relação a outras coisas que estão disponíveis para ele comprar. Então, se você já passou por algum tipo de objeção relacionada a isso, do cliente dizer não, como é que é uma forma de contornar essa objeção, né? Não quero comprar porque nesse momento eu não sei o que vai acontecer, eu preciso guardar dinheiro, isso não é importante para mim agora, depois que passar a quarentena eu vou ver isso aí. Já te dispensa de cara. Ele está simplesmente dizendo que não está conseguindo enxergar qual é a necessidade disso para a vida dele agora. Saiba bem que alguns clientes nem sabem qual é a necessidade que tem e muitas vezes é preciso que você mostre isso de forma clara e objetiva para que ele consiga compreender e entender. Então, uma forma de contornar a objeção, se não a melhor forma de contornar a objeção, é fazer com que o próprio cliente pense sobre a objeção dele e ele mesmo responda para você. Então, como fazer isso? Sempre responda e sempre devolva a objeção com uma pergunta. As pessoas que fazem boas perguntas sempre vão estar no controle. Um exemplo vejo isso depois, não, depois da quarentena, agora não tô podendo gastar e tal. Você precisa devolver a objeção com uma pergunta. Eu entendo, primeiro seja empático, se coloque no lugar do seu cliente, porque nós sabemos que tem muitas pessoas passando por coisas que a gente nem pode imaginar. Então diga, eu entendo, mas além disso, existe alguma outra coisa que impede você de adquirir esse produto que a gente já viu que pode solucionar essa questão que você mesmo falou, X, Y, Z?
Então, elimine todas as desculpas ou dúvidas que ele tiver, porque por trás de uma objeção sempre vai ter uma verdade que não é dita logo de cara, porque os clientes normalmente eles dizem não de forma automática. Já está programado para que quando você oferecer algo, eles falem não, não quero, não, isso não é importante para mim agora, não, não tenho dinheiro. Então eles sempre vão falar isso, mas por trás dessa objeção sempre há uma verdade e é preciso que você se coloque no lugar dele, faça boas perguntas e entenda qual é a real objeção. E aí, o que mais funciona para toda objeção é saber o que está por trás disso. Então, se você fizer boas perguntas, sempre fazendo com que o seu cliente pense, por exemplo, se ele fala, não, isso está muito caro, tem várias pessoas aí oferecendo isso que você está oferecendo mais barato por causa da crise, por causa da quarentena, não tem como você dar um desconto, né? E aí você precisa entender o que o seu concorrente está oferecendo que o seu produto, né, não passou esse valor para o teu cliente entender. Então, se você consegue perceber as nuances por trás da objeção do seu cliente, você vai conseguir contornar muito mais. Você pode agregar valores diferenciados que vão criar um diferencial competitivo em relação a outros concorrentes, caso o seu produto ou serviço tenha. Então, de todas as maneiras, qualquer tipo de objeção é objeção, mas por trás da primeira objeção sempre vai ter uma verdade escondida que você precisa buscar. E aí, logo quando você descobrir qual é a real objeção, você precisa passar para o fechamento. O cliente nunca vai falar, eu quero comprar isso de cara também. Você precisa fazer o fechamento. Quem faz o fechamento é o solucionador. Então, você precisa oferecer benefícios versus as características do produto ou serviço que vão fazer com que o seu cliente tenha os resultados que ele está esperando e que realmente ele perceba que vai valer a pena a aquisição daquele bem, que ele está investindo uma forma monetária, que é o dinheiro dele, em algo que ele vai levar para casa de benefício. É isso que o cliente precisa saber, precisa ver dentro de uma conversa. E não se preocupe se o cliente trouxer objeções assim absurdas, porque nesse momento eu tenho ouvido e tenho tido relatos de solucionadores que trazem as mais diversas e diferentes objeções para esse momento. Mas não é a objeção em si, não é a forma como é colocado, mas sim que o segredo é você descobrir o que está por trás dessa objeção. E com boas perguntas fazer com que o seu cliente pense no porquê ele te falou essa objeção. Se um cliente diz para você tá caro, qual é a pergunta que você deve devolver para ele? Caro? Mas por que você diz que tá caro? E aí ele vai pensar nisso e muitas vezes ele vai dizer, não é que não tá caro, que tá caro, é que o concorrente ele parcela em mais vezes, ele me dá mais descontos, ou ele me dá bônus. Então, quando ele responde, você tem um tempo para agregar algum valor que vá tornar o seu produto com um diferencial competitivo para que ele já tire essa objeção de cara. E se mesmo assim continuar dando objeções e objeções, vá descobrindo o que está por trás de cada objeção. Não existe maior segredo do que esse. Se existe o problema, existe uma solução. E se existe uma solução, não tem mais problema. Se o seu cliente apresentar um problema para você que você pode solucionar com o seu produto ou serviço e você acredita 100% nisso, entenda que já está resolvido o problema. E se ele sugerir objeções durante o processo da venda, é porque ele está interessado em comprar, mas ele precisa entender realmente qual é o diferencial que isso vai fazer na vida dele em relação a outras coisas que ele pode ter acesso, às vezes e muitas vezes mais barato. Então essa é a primeira questão sobre objeções. A outra questão é que há formas de você trazer as objeções já no início da venda, através dos gatilhos mentais, por exemplo. Você pode dizer o seguinte, você pode resolver a questão da calvície, mesmo que você já tenha tentado de tudo, com essa solução que eu tenho para oferecer, e é somente agora. Dessa forma, você traz uma objeção que mesmo que você já tenha tentado de tudo. Você pode, inclusive, admitir
que o seu produto não é o mais barato. Essa também é uma forma de atrair o cliente. Ele entende que coisas que custam, que tem um valor agregado alto, normalmente são as melhores coisas. Então você pode dizer, esse não é o produto mais barato, mas ele é o ideal para solucionar a dor e o problema que você está passando nesse momento. Então, tem várias formas de você contornar a objeção já no início, porque muitas vezes quando ela acontece no final, o cliente já está cansado de ouvir você falar e dependendo do que você tem falado, se você é daqueles vendedores e daqueles solucionadores que no final quer falar ainda sobre benefícios, quando você deveria ir direto para o fechamento, quer falar de como vai pagar, então começa a pensar em trazer as objeções desde o início, com frases que façam com que o cliente pense na dor dele e pense na objeção já resolvida. Ou seja, é muito mais fácil de no final da sua venda você ter uma venda fechada do que se ela aparecer no final, porque a gente sabe que ele já realmente não está mais interessado naquilo que você tem. Ele está simplesmente te ouvindo por educação e alguns vão até falar, olha, realmente não me interessa e tá tudo bem, né? Nós estamos num processo de aprendizado o tempo inteiro, mas se você fizer essas soluções, se você colocar essas soluções no seu dia a dia de vendas e tiver calma e clareza do que está por trás das objeções, tenho certeza que você vai ter muito mais sucesso em resolver essas objeções e de fazer mais vendas com certeza. Então é isso, é um vídeo rápido, claro, fácil, simples de você colocar em prática. Então faz tudo isso que eu te falei aqui no vídeo. Se funcionar para você, conta para mim nos comentários depois, vai me deixar muito feliz o feedback, porque isso me ajuda também a melhorar e aprender cada vez mais para trazer novas coisas e novas soluções para vocês. Um grande abraço, vejo você no próximo vídeo.